um retrato de São Paulo é um muro lindo e pichado. Você começa a ver a cidade, na verdade, por espaços em branco, sabe? Onde você consegue encaixar um trampo seu, sabe? E você começa, eu pelo menos vivo assim, em qualquer lugar que eu vá. O grafite mostra que a cidade é viva, que tem gente vivendo ali. Meu nome completo é Paulo Arquias Mendes da Rocha. Meu nome é Lídia Leão Sayeg. Meu nome é Andréia Aparecida Evangelista. Meu nome completo é Semaia Silvia Oliveira. Nasci na República Democrática do Congo, especificamente numa província que se chama Norte Kivu. Eu sou natural da Bahia. Sou aqui de São Paulo mesmo. Eu nasci 12 de outubro de 1947 na cidade de Polignano a Mare, na Itália. Eu era um caipirinha do interior, né? Cheguei aqui com 2 malas, uma de livro e outra de roupa, na Estação da Luz. Né? E a primeira experiência que eu tive com São Paulo é entrando de um lado do trem e saindo do outro, porque a quantidade de gente era tão grande que o pessoal foi empurrando. Eu cedi e fui parar do outro lado da estação. Eu me lembro que quando logo chegou aqui, no primeiro dia assim, era muito frio. Nossa Senhora, porque na Bahia era calor, sempre foi calor, né? Tempo quente. Saiu do metrô assim, falei, nossa Senhora, estava andando embaixo da terra, caramba, isso é muito louco, né? O vovô Leão veio para o Brasil em 1912. Eles se casaram e ele a cobriu de diamantes com esse vestido. Ele trouxe o tecido de Paris e esse foi um grande casamento da Avenida Paulista na época. As casas da Avenida Paulista, todas de milionário, tinham estilos que, na medida do possível, eles faziam repetir estilos do seu país de origem. Árabes, casas de mármore preto e branco combinado, verdadeiras mesquitas e casas italianas muito lindas, etc. Eu vi se fazer inteira a Avenida Paulista como se surgisse assim na minha frente. Não havia nenhum prédio, nenhum dos edifícios. Eu vi sair um por um os casarões. Você vê essa mistura toda de culturas, você acaba tendo uma cultura nova disso, né? Cada um tem a sua, né? Mas quando você misturar isso num caldeirão, vai sair alguma coisa nova, coisa que não existe em outro lugar. E eu acho que só existe aqui mesmo isso. São Paulo é o lugar que tem a maior população descendente de japoneses fora do Japão, só por aí. Então aqui, italianos, árabes, etc., no Brasil, é muito comum. Só tinha japonês, a maioria era japonês aqui na Liberdade, né? E como eu só convivia, eu trabalhava no restaurante japonês, morava dentro do restaurante, tinha um alojamento. Então eu só convivia com os japoneses e até tive que aprender a língua, aprender o nome dos pratos, o que é, como é que é e tal. Quando eu cheguei aqui, quando eu fiquei sozinho, assim, me virando sozinho, eu fiquei com muito medo. Eu pensava que talvez vou ficar na rua, porque eu percebi que é bem difícil. Cada um na sua, ninguém... Não é como a África, você pode chamar pai, amigo, assim, cara, eu tô com problema assim, uma pessoa te ajuda. Aí eu fiquei com muito medo. A minha infância, assim, foi meio presa, sabe? Meu pai não deixava a gente sair, que morava muito no centro. Ela era muito violenta, era uma esquina assim que umas 2 casas antigas, acho que era um tombamento histórico, e o pessoal invadiu e tinha muita malandragem lá dentro, muita coisa, meu pai não deixava a gente sair de casa. Tinha uns meninos que andavam armados, entendeu? Assaltavam, aí rolava muita droga à noite, nós ficávamos vendo pela janela, mas a gente, né, tinha medo de se identificar. Então a gente não saía de casa, ficava ali acuado. Eu vim de uma época, de uma infância muito feliz. E que todos os vizinhos eram amigos, que os portões ficavam abertos, as portas ficavam abertas, para que um almoçasse na casa do outro. Onde meus pais iam jantar, a minha mãe saía carregada de joia e voltava viva. Eu ia com a minha mãe à feira. A minha mãe ia com um anel de 5 quilates. A feira! Fazia feira! Com brilhante no dedo, era muito bacana.
primeira vez que eu experimentei uma cocaína, minha mãe estava enrolando no quarto e ali ela foi para a cozinha para pegar papel alumínio para poder enrolar a droga. E aí eu passei o dedo no prato para saber que gosto que tinha a droga. Minha mãe às vezes saía para trabalhar, deixava embaixo da cama e eu ia lá e experimentava, puxava, chupava o copinho para saber o gosto que tinha, a curiosidade de saber o gosto que tinha. E aí eu fui para a rua ainda cedo, né? Fui para a rua com meus 15 anos de idade, morei em casas assim, que na época a gente chama de casa de funções. É casa onde só tem pessoas que usam droga. Quando nós chegamos aqui devia ter 3, 4 milhões de habitantes. As ruas ali de trás eram campos de futebol. Aqui no entorno ainda tinha terra livre, né, para você brincar. O Parque Dom Pedro, por exemplo, era uma coisa maravilhosa. Hoje, aquilo está degradado. Algumas vezes que eu trazia meu filho aqui, ele falava, pô, pai, mas aqui tem um cheiro horrível. Eu falo, olha, o que é mau cheiro para você, para mim, eu chamo de lembrança. Quando eu sinto um cheiro desse ambiente todo, eu sinto um cheiro da minha infância, um cheiro da minha adolescência. O meu vizinho de frente era um desembargador que tinha acabado de separar. E acabamos fazendo amizade de elevador, depois um frequentava a unidade do outro e ele era um grande jogador de xadrez. Eu tinha paixão por xadrez, mas não sabia fazer nada. Tá? E ele, com muita paciência, começou a me ensinar. Chegou um momento que a gente era muito ocupado, tanto eu como ele. Conversamos com o zelador, chamava-se Elzo, e olha, queremos deixar a mesa de xadrez no corredor. Foi um monte de dificuldade, mas conseguimos, certo? E o bacana de toda a história é que o corredor todo começou a participar, e justamente a meu favor, porque eu era o mais fraquinho. Então, às vezes, eu não conseguia dar a jogada, tinha um vizinho qualquer que eu nunca me identifiquei, dava o lance por mim e deixava escrito o que tinha sido feito. Entendeu? Durante uns tempos eu passei a frequentar muito o bar do Hotel Hilton, até porque eu morei no Copan com a Helena, na mesma cota do bar. O balcão do bar fica numa posição que você fica de costas para o Copan. E era justamente a minha casa. Então o barman estava servindo meu whisky, um mais outro, de repente ele dizia assim, olha lá, está chamando, está pronto. Tinha uma cozinheira que ela piscava a luz e ele me avisava. Uma vez eu fiz isso com um amigo do Rio de Janeiro, ilustre engenheiro, diretor, ele ficou escandalizado, porque a dimensão da minha moradia ele não podia imaginar, não só espacialmente, como de qualidade. O barman do Hilton chegar para você e dizer assim, está chamando o senhor para almoçar. É muito legal. A cidade, você desfrutar, ter consciência, né? Morando no Copan, quantas vezes eu pus uma capa de chuva que eu tinha em cima do pijama e saí para comprar jornal e coisas assim. Usar a cidade, ter consciência, não abandonar justamente para ir para um condomínio fechado, fazer o quê? Eu percebi que aqui bastante pessoa tem receio, né? As pessoas não querem conversar, perguntar algumas coisas, como se fosse um individualismo, né? Assim, uma pessoa não queira se envolver na vida de outra, entendeu? Isso aqui eu percebo. Você está no metrô, cada um no celular, seja uma outra pessoa está lendo um livro. Eu me acostumei, eu fico só lendo um livro, seja estou lendo uma coisa na internet. Isso que eu faço. E eu me lembro que aconteceu uma coisa que me marcou muito. Um dia minha mãe não pôde ir pro cursinho e eu tive que voltar sozinha. E aí eu pegava um ônibus do Terminal Bandeira e parou um cara, um homem branco, atrás de mim e perguntou quanto que era o programa. E aí aquilo pra mim, eu olhei pra ele e falei, quê? Eu fingi que eu não tinha... eu não tinha entendido de fato. Eu falei, quanto que? O programa. Eu falei, eu não tô aqui pra fazer programa. E aí ele saiu super assustado e foi embora. E eu falei, cara, o que é uma menina de 17 anos parada numa esquina com um monte de livro na mão? Né? Quanta coisa que a gente não tá vulnerável ali. Eu fiquei super mexida e meu pai chegou 5 minutos depois e a gente veio pra casa. Motoboy eu entrei nessa vida aí para quebrar um galho, eu não consigo sair. Se eu tivesse uma outra opção, eu sairia. Mas é uma sobrevivência, né, meu? Você tem que trabalhar, chega os dias para pagar as coisas do seu filho, da sua residência, você não tem outra opção. Meu pai foi taxista a vida inteira. Qualquer coisinha ele chegava estressado, minha mãe brigava com ele também já ia para cima de minha mãe, eu passava muito nervoso com isso aí. E
Eu acho que é por causa do trânsito, a selvageria do trânsito de São Paulo. Depois de um tempo, meu pai se separou da minha mãe também. Depois eu nunca mais tive contato com meu pai, que meu pai sumiu. Nunca mais teve contato com a família. Mas procura ele, não acha. É engraçado porque eu não tive uma vida universitária assim, tranquila, do tipo, ai, venho, estudo, aí vou pro bar, ou vou almoçar com os meus amigos, ou vou estudar mais tarde, ou vou fazer não sei o quê. Era tudo muito cronometrado pra mim. Então eu saía daqui, caminhava até o terminal de Diadema, pegava o ônibus, chegava lá, quase sempre atrasada, aí ia, ficava o período dentro da faculdade estudando, saía de lá 1 hora, aí eu já tinha que sair correndo para pegar o ônibus que ia até a Estação São Judas. Da Estação São Judas eu ia até a Barra Funda, da Barra Funda eu ia caminhando para Tento. Eu me acostumei, você se acostuma com isso, né? Quando você só pega ônibus na sua vida, você não estranha pegar ônibus lotado e nananã. Mas aí eu comecei a observar que as minhas amigas de faculdade, elas falavam assim, nossa, mas você é muito guerreira. Muito antes disso, da cidade eu já fazia isso, mas isso pra elas era uma coisa muito nova. E foi aí que eu entendi, nossa, se é nova pra elas é porque tem alguém vivendo melhor, né? Eu saía pra Estação da Luz, fazia programa, às vezes 2, 3 programas, né? Ali na Estação da Luz. E aí quando eu arrumava dinheiro, mal eu tomava um café, mas já estava tomando café pensando na droga. E ali eu catava 3, 4, 5, às vezes já chegava a fumar 15, 20 pedras de crack por noite. E ali, às vezes, pagava o hotel, entrava no hotel para fumar. E ali eu achava que eu ia morrer ali, que alguém ia fazer alguma coisa comigo, que a polícia ia me prender. Então eu preferia ficar vagando a noite inteira, que nem um zumbi, andando nas ruas de São Paulo. Todas as ruas, São João, andando nas ruas de São Paulo, até o dia clarear. E aí o dia clareava, quando o corpo não aguentava mais, eu voltava para a Praça Princesa Isabel, que é onde eu ficava mesmo, com a minha amiga. E ali na Praça Princesa Isabel tinha, a gente chama de maloca, é onde fica um povo reunido, só os moradores de rua, tomando pinga, às vezes nas madrugadas, para não morrer de frio. A gente passava a noite tomando pinga e na beira da fogueira. E ali eu caía e dormia. Uma senhora, como se diz, velhota, que morava sozinha, num terreno baldio, viu uma geladeira Consul vermelha, jogada fora. Ela chegou na favela, onde há muito mestre de obra, pedreiro, solidários, e disse que ela queria pôr aquela porta na casa dela. E eles foram lá, adaptaram a fechadura, tudo direitinho. A porta é pequena, você tinha que fazer como em submarino, você passa de um lado para o outro. E ela morava numa casa na favela que tinha uma porta que ela engendrou, um design e tanto. E é uma prova de engenhosidade incrível da população, porque revela a consciência da urbanização. Eu tenho que viver na cidade, não há outro lugar para mim viver, nem que seja assim mesmo. E as chamadas classes dominantes sabem disso, tanto que concedem. Porque sem porteiro, babá, cozinheira, faxineiro, aquilo não podia existir. É a casa grande senzala, a senzala consentida. Por favor, fiquem aí, vem trabalhar a pé, etc. A favela é consentida. São Paulo não é só aquela visão do helicóptero de cima com aquele mar de prédio, entendeu? Você tem o centro, que é um monte de prédio, mas no meio desse lugar tem uma vilinha super antiga, que tem várias casinhas. Eu lembro de São Paulo, quando eu saía para viajar, eu podia ficar 15 dias fora, e você pode fazer isso hoje. Você fica 15 dias fora, quando você volta ela está mudada. Ela não é mais aquela São Paulo de 15 dias atrás que você saiu. Eu amo São Paulo, é onde eu nasci e é onde eu pretendo viver até o fim dos meus dias. Amém?
Porque diante desse transtorno todo, você imaginar que esses 20 milhões, 10 milhões, todo dia acordam, vão trabalhar, voltam do trabalho, e providenciam como podem, favelam-se, que é uma forma de inteligência brilhantíssima. O que você pode dizer sobre essa questão é que, de fato, mais uma vez se confirma que a cidade somos nós.